filmando? Já é bloquear de novo. Imagina, se bloquear, eu coloco sem ajuda. Fechou. Bom, vamos lá. Olha, essa é a minha primeira entrevista, então se eu ficar nervoso, vocês por favor me perdoem. Tá vendo? Nosso primeiro filme. Então vamos estrear junto. Inclusive, essa é a minha primeira pergunta. Vai começar do começo. Então, primeiro longa-metragem de vocês, né? E como que foi essa transição? De um curta, ficando só no audiovisual, né? Tirando teatro, indo de um curta para um longa-metragem. Vocês sentiram muita diferença? Como que foi essa experiência de transição? Bom, eu já tô no cinema há mais de 20 anos, eu já trabalho, enfim, já antes da faculdade eu já fiz curso de atores, eu tô na área desde os 15 anos. Eu fiz faculdade de cinema e fiz muitos curtas, 3 meus e mais de 20 na faculdade. Depois eu fiz muito cinema, então a gente já tá no cinema. E sempre um desejo de fazer um longa, é totalmente diferente. Agora é uma coisa muito cara, você fazer um filme e conseguir financiamento. Por isso que é muito difícil. Então esse filme foi muito importante porque pela estrutura dele, por ser um monólogo, ter um ator que já estava tão bom e que já estava tão imerso, nos possibilitou filmar com uma mini equipe e muito rápido. Então a gente começou o filme com grana do bolso, a gente conseguiu uma equipe, foi feito assim na guerrilha, todo mundo topou para ganhar lá na frente, vamos fazer. E aí com esse material bruto, aí eu fiquei 2 anos atrás de Fomento para finalizar. Porque muita gente acha que não, mas a finalização de um filme é muito cara também, tanto quanto a filmagem. Então, às vezes até bem mais do que a filmagem. No caso da gente, custou bem mais do que a filmagem, né, do nosso filme. Mas lógico, depende do filme. Então é um desafio, é totalmente diferente você fazer um longo e um curto é um ensaio. O Gu também tinha todo, ele vai falar melhor, mas é que é engraçado, a gente fala do primeiro longa, primeira direção, e estreia como atriz, enfim, mas do Gu é primeira direção. O Gustavo fez muito cinema, enfim, como ator. Então acho que você traz isso e vai, mas é uma coisa que a gente já faz dia a dia, a gente não tinha feito o nosso, né? Agora é o nosso. Mas como você também. Não, eu tinha feito só, eu fiz um monte de curtas, vários longas também e tal, desde meu primeiro longa foi o Bicho de 7 Cabeças, que eu acho que é 2000. Mas antes eu tinha feito alguns curtas e tal. E, enfim, venho fazendo cinema desde então, né? Mas eu tinha co-dirigido também um curta com o Gero Camilo, que chama Parabéns. Que aliás está no YouTube com a Paula Conha, um curta muito divertido, muito legal. E foi minha primeira direção no audiovisual. Eu dirijo teatro, né? Já dirigi algumas peças e tal, mas no audiovisual eu dirigi só esse curta com o Gero, que a gente dividiu, que era roteiro e atuação da Paula Conha. Mas isso já tem 15, 16 anos, sei lá. E então, primeira vez que eu também só assino a direção, né? Também uma co-direção, no caso. Agora, como ator, vou só um parênteses assim, não sei se isso é relevante e tal, mas é uma curiosidade. Existe muita diferença entre um curto e um longa no sentido da produção, né? O fôlego que precisa, né? Mas para o ator é a mesma coisa, tudo é cinema, né? Não tem diferença, a cada cena é um mergulho para a câmera. Só abrindo um parênteses de tudo que é relevante. Se vocês quiserem fazer digressões, super bem-vindo aqui. Não sei se é meio óbvio também isso que eu falei, mas enfim, é isso. Da perspectiva do ator, assim, não tem diferença, não, é cinema, né? Só mais extenso, né? Só mais extenso. Aí você, claro, num longa, sobretudo se você tem um papel grande, né? Quando você tem várias diárias, várias cenas, você tem a possibilidade de aprofundar o personagem, né? Isso é muito legal. Cada diária, sei lá quantas cenas, você vai indo, quando você protagoniza, já protagonizei alguns filmes, e é muito legal esse lado. Depois, sei lá, na segunda semana, depois de 10 diárias, 11 diárias, você já tá. Você nem precisa quase olhar o texto, você já vai pro set, que cena é hoje, já estudou antes, já tá e vai, né? O personagem já tá, a situação toda, a equipe também já tá afinada, é muito legal essa coisa, como vai criando, né? Um modo superante, assim. Já amarrando aqui sobre a experiência de vocês com a direção, as dificuldades que você falou que vocês enfrentaram, no caso de um longa-metragem. Vocês já se sentem preparados para fazer um próximo? Vocês querem continuar?
vão focar em outros projetos diferentes? Não sei se vocês podem falar sobre isso, até onde vocês podem falar, no campo apenas da vontade, ou se, enfim, vocês acharem que vocês podem falar. Cinema a gente sempre está trabalhando, é uma coisa assim. Você precisa amar muito para trabalhar com cinema. Então a gente sempre tem uma coisa engatada na outra. Às vezes um projeto vem antes, por exemplo, esse filme não era para ser a minha primeira direção. Minha primeira direção é um que também continua agora, que também é baseado numa peça, mas que não foi montada, que é uma peça com texto do Luiz Felipe Pondé, filósofo, que foi meu professor na faculdade, tenho uma relação enorme com ele, enfim, de muito tempo, e que era onde eu queria, só que era um filme mais caro, mesmo um filme em baixo orçamento de atores, mais caro. Aí aconteceu esse filme que a gente super jogou e fez, né? A Vida Vem, e esse filme eu acredito que tá aí para mostrar, né? Lógico que a gente fez com tudo isso, conseguiu fazer, porque também é uma batalha muito grande, é isso. A coisa mais difícil é o dinheiro, é você conseguir financiar, e é uma coisa muito cara. Uma peça de teatro você consegue juntar uma galera e montar com pouca grana. Cinema não, cinema você precisa de equipamento, você precisa de equipe maior, assim, dá pra fazer pequenas coisas assim, mas é isso, a gente fez pequeno, mas aí você tem uma coisa de pós-produção que você precisa fazer bem feita, então, e que custa bastante dinheiro. Então a questão é assim, financiamento e fundos. Eu tenho esse projeto com o Daquele Primeiro, que a gente está em busca de financiamento, sim, para fazer acontecer, e eu tenho outros 2 projetos também de casais, de atores que conversam mais com este em desenvolvimento. Aí você tem todo um processo de desenvolvimento de roteiro e de projeto. Mas lógico, a gente quer trabalhar e seguir com muitas outras coisas, já vai engatando um no outro. O que você tem de próximo? Não, eu adoro essa experiência de... Bom, amo cinema, amo fazer, amo ser autor, então dirigir e tal, mas é isso, é muito caro o negócio, é muito trabalhoso, assim, então eu tô agora com mais na música e na literatura, vou lançar um livro, tô com 2 bandas. Aproveita e fazer o jabá. Vou lançar pela RIA, editora RIA, a RIA Livraria, ali perto do metrô Vila Madalena, aqui em São Paulo, que é do Marquinhos Benucci, que era o antigo dono do Mercearia, que é um bar ali que era muito conhecido por ser lugar de literatura. Ele alugava vídeos, vendia livros, sempre teve essa coisa do bar e do centro cultural, né? Então vários escritores frequentavam, sempre teve lançamento de livro, então tem essa tradição. Aí, bom, ele saiu a Mercearia, nem existe mais, e o Marcos abriu essa RIA Livraria, que é uma livraria deliciosa, que é um bar, né? Que também é um bar que vende livros, e ele abriu uma editora, que já lançou alguns livros, mas vai ser o primeiro romance. O romance chama Mordido e está na gráfica, sendo impresso os livros, e em breve vai ter o lançamento lá. E tem 2 bandas, a gente já tocou lá inclusive, toco em vários lugares, então eu sou artista, assim, eu tenho várias coisas assim, né? Que eu gosto de pular de um lado para o outro. Mas tem outros projetos de cinema também, mas ainda estão sendo... Não é segredo, é que ainda está sendo formatado, na verdade, né? Não tem uma clareza. Assim. Está nascendo. Está nascendo. Agora eu queria focar mais na relação de vocês com os personagens. Vocês deixaram os personagens como eles são no monólogo, ou vocês diriam que vocês trouxeram elementos das suas vivências pessoais? Eu digo isso porque os personagens, Paulo ele escreve, né? E a Marina é aspirante atriz, tá? Então vocês conseguiriam trazer vivências suas, profissionais e pessoais? Bom, posso começar por assim, eu só tô, a Roberta não é atriz profissional, ela então pode ser até apresentar um dado novo, assim, uma coisa mais intuitiva e tal. Eu como sou ator há mais de 30 anos, assim, a minha vida é essa, assim, sempre é pessoal. Quando não é pessoal é porque não rolou, é que eu fiz mal. Então, o meu trabalho é tornar pessoal algo que é estrangeiro, né? Que é algum texto, um personagem, alguém que alguém criou. Então, todo o meu trabalho é a cada cena, a cada ensaio, a cada vez que eu estou em casa estudando, pensando, eu vou sempre tentando trazer aquilo para mim, me colocar naquela situação.
eu em situação, eu naquela situação, eu naquela situação, naquela situação. E ao mesmo tempo com os limites e com as definições que o personagem tem, né? O cara é isso, o cara é assado, assim, sou eu. Mas eu naquele papel, eu naquela pele. Então a minha vivência, a minha referência é tudo que eu tenho para fazer um personagem. Tudo que qualquer ator tem é assim mesmo, né? É a própria bagagem. Então é sempre pessoal. É exatamente isso, você vai pôr você junto, se não deu errado, como o Sam falou. Não tem nada mais intuitivo, você tá vivendo lá, são situações, as emoções são humanas, então você vai sempre achar alguma similaridade com o que você viveu. Então sempre. Mas definindo personagens, por exemplo, tem personagens que são mais parecidos com a gente. E tem personagens que são muito distantes da gente. Esse personagem, ele tem algo que eu reconheço, assim, mas é porque, como eu era um solo de teatro, né? Você sabe, né? A peça era uma peça de teatro. E foi o terceiro solo que eu fiz com o Vadim Nikitin, texto e direção dele. E o Vadim é meu amigo há mais de 30 anos, a gente, enfim, trabalhamos como ator em outras peças, ele me dirigiu um texto do Dostoiévski, enfim, tem uma relação enorme, sou muito amigo, conheço o Vadim profundamente há 30 anos. Então o personagem é muito próximo dele também. Ele escreveu, mas não por causa disso, a gente escreve coisas assim, não tem a ver com a gente, mas no caso do Paulo, tem muito do Vadim. Então eu sinto que eu também usei muito ele para fazer. Ele não é uma coisa consciente, mas atuando e depois vendo. Ontem a gente estava no Rio vendo, eu lembrei muito do Vadim vendo. Falei, olha, cara, é muito Vadim. Tem coisa que você colocou dele que você só percebeu depois. Porque o trabalho de ator é muito de mimese, né? Não tem muito jeito, você vai. Também se é muito controlado, fica artificial um pouco. Não sou muito, bom, a minha natureza não é tão racional assim. Eu vou fazendo eu pego um certo flow. E aí depois, na repetição, é que eu vejo que eu tô meio que, olha, essa cena eu fiz muito, fiz o Vadim. Tem meu pai, tem eu mesmo, enfim, tem várias pessoas, atores, em tal filme, em tal cena, mas tem muito do Vadim ali. Eu quero puxar de uma coisa que você falou, personagens que parecem mais com você e outros que parecem menos. Tem um tipo que te apetece mais? Interpretar os que desafiam mais nesse sentido de ser mais afastado de você ou os que se assemelham mais a você? Você tem uma preferência? Não tem preferência. As duas coisas são interessantes. E as duas coisas são desafios. Se é muito diferente de mim, eu tenho que tornar ele. Tem esse trabalho de eu chegar lá. E se é muito próximo, eu tenho um trabalho também de dar uma diferença, né? Dar uma certa. Não sou eu, né? Mas para mim o meu critério de gostar ou não gostar de um personagem tem a ver com a dramaturgia mesmo. Assim, é o personagem, o que ele quer, o que impede ele de conseguir o que ele quer, como ele começa um filme, uma peça e como ele termina. O personagem que começa de um jeito e termina igual, mesmo que tenha algumas cenas boas e tal, acho que é um problema de dramaturgia, né? E que às vezes cai na nossa mão de ator, assim. Você fica fazendo cena, fazendo, e no final o personagem, na verdade, ele é meio reto, ele não quer nada, o que ele quer não quer tanto assim, também não é tão impedido assim, e ele começa o filme ou a peça e termina meio igual. Aí é chato. Você tem um pouco de jornada do herói em qualquer narrativa. Exatamente, jornada totalmente. E eu queria falar, por essa área, todo ator faz a pesquisa do personagem, né? Cria o personagem na sua cabeça, né? O estudo de personagem. Só que nem sempre tudo isso vai para a tela, né? Tem coisa que fica na cabeça de vocês, né? As anotações pessoais de vocês, mentais ou não, né? Literalmente anotações, que não vão para a tela. Tem alguma coisa que vocês desenvolveram que não foi transposto para a tela que vocês acham interessante compartilhar aqui ou não? Então, eu acho que pode não ir explicitamente para a tela, mas acaba tendo lá, porque fica um trabalho encorpado. Toda coisa de referência, por exemplo, né, para eu ir para uma coisa mais palpável, por exemplo, a gente teve Persona de referência, né, isso, cinema. Persona do Bergman, algumas cenas que a gente ficou vendo, os da dança, do que eu esqueci o nome que você fala. Deviate, DV8, que é um grupo de inglês que é de dança, mas eles fazem filmes
dos espetáculos, né? Faz uma versão cinematográfica, a gente viu muito, assim, é uma coisa que inspira muito. Tem. Que é na linha da Pina Bausch, que Sim. também faz quando é filmado, né? Os espetáculos dela que é teatro, mas também tem algumas coisas dela que são filmadas, transformadas em cinema. É dessa linha de um teatro físico, assim. Aí tem também coisas que me influenciam muito, Império dos Sentidos, na Juiz Closer. Aí para esse filme conversa muito com Eu Sei Que Eu Vou Te Chamar, do Jabor, com a Fernanda Torres e com o Thales Panchacon, assim, tem muitas referências que, lógico, não estão explícitas lá. Eu Sei Que Eu Vou Te Chamar tem a capa lá, mas né, lá no cenário. Mas tem 1000 referências que aí você vai construindo esse universo, né? E eu acho que também é desde isso que o Gustavo falou, desde o Felipe falou, do Stanislavski, que vai... Tudo você vai construindo para chegar lá. Senão fica um trabalho raso. Aí você não chega nesse lugar do Paulo, que mergulha fundo mesmo. Perfeito. É exatamente isso que eu queria... Fora essas referências, né, que a Roberta falou, que é de cinematografia mesmo, tinha uma coisa que também tá na linha das curiosidades, assim, que eu usava muito ali não só no dia da filmagem, antes, mas naqueles dias que antecediam a filmagem, eram filmes do Tarkovsky, que eu fiquei vendo muito. Eu vi muito cinema ali na época, assim, para entrar no estado cinematográfico, sabe, para ficar... Eu já tinha um certo domínio, né, se é que existe essa palavra em arte, a gente não tem domínio de nada, mas assim, tinha uma intimidade com o personagem, por conta de ter feito a peça em bastante tempo, por conta de conhecer o autor intimamente. É diferente fazer um autor que você conhece, que é amigo e já fez vários trabalhos do autor, e sei lá, um autor, Machado de Assis, uma pessoa que você não conhece, que já morreu, estrangeiro e tal. É diferente, você sabe o que o cara quer dizer, né, ou acha que sabe. Então já tinha esse lado um pouco garantido assim, nesse sentido. Então era mais um estado de uma certa concentração, uma certa temperatura, porque esse filme é uma espécie de fundo de mar, assim. Quem vê o filme assim vai ver, parece que você está no fundo de mar, ou no espaço sideral. Ele tem outra gravidade. Não é um filme, apesar de ser um filme super realista, ele não é realista nesse sentido, não é essa realidade aqui. O personagem está num estado, é uma madrugada, é uma longa jornada à noite adentro. Ele está num estado e meio ébrio e apaixonado e insônia, não dorme há não sei quantos dias. Ele está numa espécie de delírio, né? Então tudo é realista ali, o contexto todo, mas ele está num delírio. E esse delírio, eu ficava vendo filmes assim, mais pesados, mais densos, ouvindo trilha. A gente sempre botava trilha do Tarkovsky para aquecer. Para botar ir na casa, para a equipe toda entrar. A gente botava sempre no começo, assim, quando a equipe ia chegando, a gente começando a se preparar, tinha sempre esse tom, para não ficar aí vamos, ação. Então já tinha uma coisa de transformar um apartamento, que era a locação, né, que é a casa do cara, do Paulo, num lugar desse fundo de mar, que eu estou chamando, né? Um lugar com outra densidade. E falando em apartamento, pegando essa parte visual, eu gostei muito da fotografia do José Vitor, né? João Vitor, perdão. Eu gostei muito do esquema de cores, da paleta de cores. Você já trabalha com ela já faz um tempo, né? Tipo, vermelho, prestando para azul. Eu queria entender o que você pode dizer da sua intenção de trazer isso. Então, eu já trabalho isso aí desde os curtas. Minhas histórias são sobre casal e sobre relacionamento. É uma coisa de estudo, são os curtas desenvolvendo. O primeiro era o Adorável, do Fragmentos do Discurso Amoroso, do Proust, então foi o primeiro. O segundo também era um roteiro original meu sobre um casal. O terceiro também com poemas. Meus filmes já iam para esse lado poético, com off. E no primeiro aconteceu essa coisa de usar cores, e que aí o vermelho e o azul, para agregar a emoção e o que eu tô querendo contar. Então, e eu acho que são as duas cores mais importantes, porque, por exemplo, se você tem meus filmes falam de amores mais fortes, mais carnais, mais paixões, que casou, por isso que quando trouxeram, vamos dirigir esse, eu falei, claro, é meu universo, é isso que eu quero. Eu quero falar sobre isso, tá perfeito, vamos fazer. Então, assim, o vermelho você tem amor, é paixão, é tesão, é sangue, é veia, é pulsando, é ali a flor da pele, que é o que esse personagem tá, e por isso que a gente precisava ter isso mais. O azul faz o equilíbrio, o oposto, né? Por quente, por
fria, e ele dá respiros de narrativa. Quando você para, você tá... Porque também, você tá ali, você precisa parar um pouco também, senão ninguém aguenta. Você ficar tanto tempo só ali no vermelho. Então dá esse equilíbrio e ao mesmo tempo também é uma hora que você consegue tirar o personagem e distanciar um pouco daquele torpor muito grande dele fora, né? Desse estado alterado dele. E aí no caso, eu já trabalho com essas cores, todas as minhas coisas vão nesta linguagem e nessa estética, e até de planos. Mas aí no caso do A Voz Que Resta, a gente tinha essas duas cores. No Paulo, o vermelho seria muito mais importante como né, no filme, a gente usa muito mais vermelho do que o azul, mas o azul está presente em cenas vermelhas e nas cenas azuis tem alguns vermelhos presentes, então a gente tem ali como colocar. E aí a gente precisava também de uma cor auxiliar, uma terceira cor que é o âmbar que a gente usa, que é a realidade, que é ali ele gravando aquela noite. Né? Porque é memória dele, ele volta, então ele tá nesse torpor. Então primeiro eu tenho um plano real com a cor âmbar, ele ali, que é mais próximo da nossa realidade. Porque a gente seria um turistênio que eu queria lá, e real. Aí a gente tem muito vermelho e azul marina, que é memória, e é emborrado. E aí em alguns lugares também, então... Mas você tá sempre na memória, então eu acho que... E aí a terceira, aí não é cor, aí é a textura da câmera Melindo V, né? Que a gente tem os 3 planos, né? De textura e cor. Mas é só... Porque é nesse ciclo que o personagem vai... E toda a cor foi escolhida para não. Nesse trecho a gente tem que portar o corpo, porque vai ajudar a chegar nessa emoção. Então tá te agregando, tá contando junto com a narrativa. Então você tem um texto, você tem uma atuação, você tem uma cor, você tem uma câmera, você tem um cenário, tudo para trazer aquele universo e contar aquela história. Né? Mas a mãe é o texto, sempre foi. Acho que é isso, eu respondi, me perdi um pouco. Totalmente, não, perfeito. Perfeito. Não, eu queria falar um pouco da Marina. Tipo, ela ganhou mais espaço, né, na adaptação. Eu queria saber se nas conversas iniciais vocês cogitaram em algum momento dar ainda mais espaço para ela, ou se sempre teve nos planos esse espaço que ela teve? Talvez dar o ponto de vista dela um pouco mais. Não, é assim, essa era uma questão, porque, como eu disse, na peça ela não aparece, obviamente é um personagem oculto, é uma protagonista até da peça. Acho que a primeira palavra dele, Marina, são não sei quantas horas eu estou aqui, ele, na peça ela não, então vamos botar ela por uma necessidade também de dinâmica, do realismo do cinema, da coisa da imagem, enfim. A Roberta trouxe isso e concordei, assim, vamos trazer. Mas ao mesmo tempo, assim, ela não tem voz. A peça é o monólogo dele, é a versão dele da relação. E uma curiosidade que é interessante é o seguinte, tem um correspondente, antes de usar de machista, essa peça ela contracena com uma peça do Jean Cocteau chamada A Voz Humana, que é dos anos 40, talvez, enfim, já mais antigo, que o Jean Cocteau escreveu, que é uma mulher falando no telefone com um amante, um ex-amante, e que também não aparece, também não tem voz, é só a gente ver o monólogo inteiro, ela falando no telefone com esse cara, e você, a partir da conversa que ela está tendo com esse cara, você vai entender, a gente, público, vai entendendo a relação. Você vai perceber que acabou, que ela está querendo se passar por que está tudo bem, mas ela está péssima, e enfim, essa é a peça do Jean Cocteau, que chama A Voz Humana. Então, o Vadim escreveu, que não é uma adaptação nem nada, mas é uma contracenação, essa peça conversa com essa voz humana, que é a voz que resta, que é o cara. É o lado dele, enfim, mas no caso nosso é isso, é o cara. Você não sabe nem se a Marina existe, pode ser né? Ele que está falando. Então, a gente não sabe o que é a relação para a Marina e tal. Então, assim, para botar a Marina, teria que ter o texto dela. Teria que ter a voz dele e a voz dela. Porque não adianta também ficar botando a imagem dela inteira e mais ela lá e não ter. Aí teria que escrever outra peça, ou outro roteiro, né? E a gente quis falar da dor desse cara, desse macho falido, né? Desse macho machucado, né? Machucado, né? Porque eles têm muito já no audiovisual, tem muito a dor da mulher, a dor do sofrimento feminino
muito filmado já, vamos dizer assim. E a dor do homem é sempre ele vai para violência, né? A dor de corno, bebe, vai para briga. Vou dizer que é raro, mas não é tão comum a gente ver um homem sofrendo de amor. Esse papel, né, que sofre de amor, que chora, que vai no fundo do poço da dor amorosa, né? Da fossa. E o filme é isso, a peça é isso, o filme é isso, é a fossa do cara. Então a personagem da Marina é mais uma assombração, né? Uma espécie de um pesadelo, de um enigma, de uma esfinge que ele não consegue decifrar. Então por isso que ela aparece, não aparece, por isso que ela também não podia aparecer demais, não podia se revelar demais. Primeiro porque não é ela, é a versão dela, né? E segundo porque ele não entende a Marina. Ele fica o filme inteiro e a vida inteira tentando entender essa mulher, tentando capturá-la. Ele fala, você é minha, um desejo, não é um desejo claro, vai escravizar, não é por aí, é de entender. Quando ele fala, você é minha, assim, eu te entendo, eu quero te entender. E não consegue. Talvez nenhum amante consiga, né? Talvez. E puxando duas coisas que você falou, que é a visão dele, claro, e que ele está tentando entender ela o tempo todo. Mas pegando vocês aqui, tirando o material oficial, tanto o monólogo original quanto o filme, vocês, que opinião que vocês têm sobre os personagens? Vocês defendem mais alguém? Vocês se identificam mais com alguém? Você acha que o Paulo está certo? Que talvez ele esteja errado? Na sua opinião pessoal, quase que uma fanfic, digamos assim, na cabeça de vocês. Cara, eu acho que tá muito raro ter esse tipo de amor. Eu sempre defendi os dois, eu gosto muito dos personagens, dos dois. Eu acho que se você vai fazer um filme, você tem que ser apaixonado pelo que você vai dizer, por isso que aí eu fiz, enfim, pelos dois. Ele é um cara extremamente apaixonado, uma coisa que aconteceu, um caso, e ela também, isso sempre defende pro Gu, enfim, do que tá ali, ela sempre volta. Então, pra mim, ela é tão apaixonada pelo Paulo quanto ele por ela, isso pessoal, não é? Mas ela, por uma série de questões na vida, ela é super aberta e falou pra ele o que ela podia dar, mas ela some, ela volta, mas assim, ela não consegue, a gente não sabe direito. Então, assim, eu acho que os dois são muito humanos ali, eu acho que é um encontro muito forte. Eu acho que quando há um encontro assim, pra mim tem que ser recíproco. Então eu acho que os dois personagens chegam nesse grau de intensidade para chegar nesse lugar. O que é raro e é o que eu gosto de falar. Aí vem o meu trabalho todo pessoal. Eu sou extremamente romântica, romantismo, escola literária, assim. Eu acho que falta amor, eu acho que as pessoas deviam se abrir mais, ter mais coragem de gostar uma das outras e chegar nesse lugar. Porque eu acho que quando você tem um encontro que você entende, que é isso que o Gustavo falou, o Paulo está tentando entender a Marina. Então, acho que se você chegar nesse encontro e talvez entenda o outro, eu acho que é uma das coisas melhores na vida. Você ter esses encontros e... Mas é só pessoal. Gustavo não fez... Não, porque tô pensando, porque claro que eu tenho empatia pelo Paulo e tenho uma admiração pela Marina. Eu acho que a Marina, até me identifico até mais com ela, na verdade, sabendo que a Marina é a versão dele, é o que ele conta da Marina. Sim. A gente não tem a Marina como ela é, né? É um lado da moeda. Mas a Marina que ele descreve, mesmo ele atacando e se lamentando e tentando matar esse amor, né? O filme é uma última mensagem que ele manda para essa Marina. E faz uma gestalt ali da relação, uma terapia solitária, bêbada, tentando entender, ao mesmo tempo acabar com essa relação, matar essa relação que está fazendo mal a ele. Como um viciado, ele até uma hora fala, você é uma droga, mano. Tem esse componente adicto assim, da relação dele com ela. Então, entanto que ele vai se mudar do apartamento que ela mora no prédio, sabe? Ele precisa acabar com aquilo. Então é a tentativa de matar o amor. Então assim, sabendo que é a versão dele, eu acho ela um personagem maduro, que enfim, é casado, mas tem um caso com ele, e não acho uma pessoa problemática, assim.
não fica criando problema, acho que ela é leve, e é isso que ele não aguenta, porque ele é pesado, ele é denso, ele é da literatura, ele é um escritor, ele é barra pesada, ele não tá de brincadeira. Canceriano, talvez? Talvez. Talvez. Eu fui casado 2 vezes com 2 cancerianas. Eu não sou muito da astrologia, assim, não conheço muito, mas você falou, pode ser um canceriano. Seria Um canceriano. Mas tem empatia pela dor dele, acho bonito como ele também elabora a própria dor. É um personagem muito fácil de cair numa auto-vitimização, sabe? De ser uma vítima, de ser um chato. Você fica lá chorando com uma mulher que não dá bola pra ele, ou que não dá bola pra ele como ele gostaria que desse. Então, na vida real, é muito chato esse negócio. É um amigo, uma amiga que vem com esse passo e fala, né? Na quarta vez, segunda pessoa, o fulano fala, cara, esquece essa figura, vai à luta, entendeu? Mas ele elabora tão bonito, isso aí é o mérito do Vadinho, o autor, que a gente vai se envolvendo e vai conhecendo a natureza humana através da dor, de como ele lida com a própria dor. Acho bem bonito, então nesse sentido eu tenho uma admiração por ele, acho bonito o personagem. Perfeito. Agora eu queria trazer um tom mais casual aqui para as perguntas. Eu me identifiquei bastante com a vizinha de cima do piano, porque todo mundo tem problema com o vizinho, né? Em algum grau, teve na vida, em algum momento, enfim. E puxando isso, sei lá, eu queria perguntar assim, quando vocês estavam filmando, vocês lembraram de alguma situação da vida de vocês, se tiveram problema com o vizinho? Fala de mim mesmo, por exemplo, meu vizinho toca percussão, meu vizinho do lado. Só que ele respeita os horários, ele dá aula na casa dele, mas ele sempre respeita os horários. Eu nunca tive problema com ele nesse sentido. Então, dei sorte. Vocês lembraram de alguma situação assim, engraçado, que deu trabalho para vocês, ao longo da vida? Eu estou pensando em histórias com o vizinho. É interessante essa que você falou do seu vizinho e pensando no Paulo com a vizinha pianista. Pensei agora essa coisa que o vizinho é esse personagem que vive na casa dele, mas ele interfere, às vezes interfere. Eu tive uma casa que eu morei uma vez, uma casa geminada, eu não suporto mais esse negócio de casa geminada. Era uma puta casa legal pra caramba ali na Vila Madalena, uma vila ótima, até onde morava o Nando Reis, uma vila demais, assim, uma casa ótima, só que era parede com parede lá, parede meia que chama, né? Com uma família que tinha um patriarca lá da família, que era um senhor de idade, chatésimo, que vivia me deixando cartinhas e vinha... E eu, sou da noite, gosto de ficar acordado ouvindo música, não é nada demais, mas... Então, aquilo foi me oprimindo também. Uma hora eu me mudei, eu era casado nessa época, eu e minha mulher, a gente se mudou dali um pouco, cansou daquela presença opressora de uma pessoa que nem está presente, né? É uma presença invisível, né? No caso, ruim. No caso do Paulo, ela aparece através da música, e me parece que às vezes é torturante e tal, mas de modo geral é legal ter uma vizinha pianista com bom gosto. Ele tem um personagem da inteira que ele gosta, né? Sim. Apesar de tocar de madrugada, né? Sim. Eu tive uma vizinha pianista no outro apartamento que eu morava e ela tocava só clássico, mais de dia, não à noite. Tudo era super gostoso, né? Sentado, essa música está é ali boa, né? trabalhando, vai entrar clássico, pianinho. Então você se identificou com o Paulo nesse sentido, né? Legal. Sim. Uma frase que me pegou no filme é quando o Paulo fala que o corno agora sou eu. Vocês acham que o marido realmente suspeitava, que ele sabia disso? Ou ficou subentendido se o Paulo achava isso? Você acha que o personagem do marido realmente sabia de toda a história atrás? O Paulo, lá pelas tantas, ele tem essa conclusão, né? Ele deduz que isso acontece, isso é um ponto de virada no filme, é bom também nem ficar dando muito spoiler nesse sentido, mas eu acho que eu particularmente não sei, eu acho que ele está tão delirante que eu acho que ele perdeu o senso da realidade. Eu não me atreveria a dizer que o marido sabe ou não sabe a partir do depoimento dele, teria que ter alguma outra... Tinha que ver esse marido, ou pelo menos ouvir a Marina falando mesmo e tal. Do lado dele, nessa coisa quando você está sofrendo de amor, você também vai criando, porque a vida é uma ficção que a gente cria mesmo, uma realidade que a gente cria, então a gente sempre vai também fazendo com que as coisas, a gente interpreta também a vida, a realidade,
no sentido de justificar também as nossas atitudes, isso é do ser humano, né? De modo geral, a gente, e nesse lugar da vítima, do excluído, do que está sofrendo, né? O estandarte da dor, assim, que está carregando o estandarte da dor, ele vai, então, para ele, em algum momento, interessa. Falando de uma psicanálise de botiquim aqui, interpretando o negócio, interessa para ele achar que o marido que aumenta a crueldade, aumenta o abandono, além de tudo, o marido sabe, eles riem de mim, eu que sou o corno, era ele, eu que comia a mulher do cara, ele era o corno, mas não, eles são cúmplices, eles brincam, eles dão risada, eles dormem de conchinha e falam, eu sou o cachorrinho do casal, sou um babaca. Então, ele vê assim, ele dá pelas transitas, mas eu acho que não sei. Não dá pra saber. Eu gosto de pensar que sim. Até ela fala uma hora, né? Ele sabe de tudo. Ela fala, mas verdade. também pode ser ela falando ali uma... Pode ser. É interessante que fica no ar, deixa a dúvida mesmo, isso aí não pegou na hora, eu fui questionando. Isso é legal, a gente falando assim, mas o bacana é que cada pessoa vai ter, a gente já teve 2 sessões, né? Teve aqui a pré-estreia em São Paulo e a pré-estreia no Rio. E a gente ouviu várias coisas, né? Já ouvi coisas assim, até que a gente achava que ele tinha matado a Marina, que em algum momento ele ia... Tem gente que achou isso? Isso não se desenvolve no filme, mas em algum momento ficou achando, cara, esse cara matou essa mulher que tá falando. Enfim, as leituras, cada um vai ter a sua leitura, né? Interpretação. Suas Do fim, o que aconteceu. Cada um cria a sua fanfic, completa a história. No limite, por exemplo, a gente tem o Coringa, o primeiro Coringa do Joaquim Fênix, ele tem toda uma relação com a vizinha, que aliás é vizinha também, não de baixo, mas do lado, e que só existe na cabeça dele. Sim. Né? A vizinha só dá oi, tudo bem, o cara é maluco, assim, né? Não sei se você chegou a ver o segundo. Via. Infelizmente isso se perde um pouco, né? O segundo. Cara, eu vou te falar que eu amei o segundo. Amor? Amei. Olha só, temos uma opinião diferenciada aqui. Eu odiei Substância, que todo mundo ama, e adorei o Coringa 2, que todo mundo odeia. Era o de hoje. A Substância chegou. Inclusive, confira a crítica no site que eu fiz da Substância lá, e do Coringa também, inclusive. Mas o Coringa eu adorei. Eu acho que o pessoal tem muita preguiça, quer dizer, não sei se é só isso, mas tem muita preguiça com o gênero musical. Isso existe. E eu gosto do gênero musical, apesar de ser crítico em relação a alguns, sobretudo no teatro, os musicais da Broadway, essa coisa eu não suporto. Mas a ideia de você cantar a vida, essa coisa que eu falo, mas o cara tá aqui, daqui a pouco do nada vem, eu acho isso legal, transformar a narrativa da vida em música, em canção. E acho que o personagem está lá, eu não gosto do final. O final do Coringa 2 eu odiei como acaba. A última cena mesmo. A última cena, que não vamos dar spoiler se alguém quiser ver. De roteiro, eu acho uma pena acontecer o que acontece daquela maneira. Poderia ser uma coisa muito mais política, muito mais contundente. Mas o filme inteiro, até ali, até essa última cena, eu adorei a Lady Gaga, adorei. Eu amo o Joaquim Fênix, acho que ele é um ator assim. Tá ótimo. Os dois, na verdade, estão ótimos. Vamos para a última pergunta. Vamos para a última pergunta. Bom, coisinha besta aqui. Foi filmado no seu apartamento, né? O cenário montado, CDs, fitas, tudo, livros, é tudo seu ou você fez um mutirão, juntou assim, de amigos, pegou emprestado, é tudo coleção sua? Acho que, sei lá, uns 70% era meu, mas tem coisa da Roberta, tem coisa do Vadim. Sim. Muita coisa do Vadim, de outros amigos também, a gente juntou. O Grosso foi como falou, o Grosso estava na casa dele, eu levei bastante coisa também para compor o cenário. O Vadim também mandou bastante coisa. Livros. O Angústia, por exemplo, a edição master antiga, linda lá do Angústia é do Vadim. Veio pra gente, né? Vieram coisas do Vadim, vieram coisas também de disco, de outros amigos que a gente queria colocar. É porque ele é um cara antigo, assim, ele é um cara analógico, né? Sim. O Paulo, né? Então isso, ele tem livros, mas tem VHS, tem vinil, tem mini DV, tem toca-disco. Ele é um cara de outra época, né? Um sujeito que está no outro tempo, ele está mais desse mundo digital. Assim.
A gente chamou da equipe ali, quem que tivesse coisas interessantes, né, que tivesse a ver com o Marco. E é legal porque ele, apesar de ser um super intelectual como o Vadim é, até porque ele partia muito também das coisas minhas, e, enfim, coisa assim, ele não é um intelectual cabeça. Você vê que tem muita coisa pop ali, né? Não pop comercial, mas pop mesmo, né? De livros e de discos e de filmes ali. Então, achei legal dar um contraponto assim, porque é um personagem que você poderia pensar que ele só teria Walter Benjamin, Sartre, uma literatura pesada, assim, Dostoiévski, isso aqui. Não, ele tem lá, botei livros de amigos, né? Tem livro do Gero, do Emílio Termon, que é amigo meu. Botei alguns livros de amigos que passam bem batido, não dá muita leitura, mas estão lá, assim. Dá vontade de dar uma pausa, às vezes, pra ficar dando uma olhada, pegando os easter eggs, né? Sim. Que compõe, né? Toda aquela coisa, tanto os livros, as coisas, né? Que são coisas culturais, livros, isso aqui, como também as garrafas, os cacos, é como se fosse a mente dele, como se fosse a vida do cara, o que ele é. Você conhece o cara, o personagem, pela casa dele, a casa dele é aquele caos. A gente apresenta Paulo por essa abertura, isso foi a nossa ideia desde o começo. Como a gente vai apresentar Paulo? A gente quer demorar, a gente quer mostrar o universo dele, esse fundo do mar, que isso que o Gustavo falou, é até um cemitério, um fundo do mar e um cemitério da vida dele, como até chegar nele. Então você tem ali uma introdução enorme para você ver esse cenário, esse contexto e criando, associando informações até mostrar o Paulo. Você sabe em escombros, né? Como se fosse escombros, né? O que foi a vida dele, né? A casa dele explodiu, né? Assim, terra devastada, Como tá a alma dele, né? né? Como tá a alma dele. Tanto que ele tá indo embora, né? Tá querendo ir embora. Bom, gente, vou precisar encerrar aqui. Foi um prazer. Obrigada. Prazer nosso. Valeu. Obrigada. Bom, deu certo aí? Deu.